Sou Débora Moura, do Instituto Federal da Bahia, Campo Jacobina. Sou professora e atuo com as disciplinas de Sociologia do Trabalho e Sociologia Ambiental. Venho apresentar o trabalho Produção de Receitas através de cascas, sementes e talos de frutas e verduras no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Na introdução do nosso trabalho, destacamos que a cultura brasileira ainda desconhece ou mesmo rejeita técnicas para o aproveitamento integral dos alimentos. Assim, esse projeto buscou, através de uma educação voltada a ensinar que precisamos evitar o desperdício e ajudar na proteção ambiental, mostrando de uma forma prática, através de receitas, o que é o reaproveitamento integral de frutas e verduras e que é possível consumir os alimentos de uma forma adequada com menor impacto ambiental. O principal objetivo do nosso trabalho consiste em executar uma educação ambiental para a comunidade através do aproveitamento total de algumas frutas e verduras. Na metodologia, a produção de receitas através de cascas, sementes e talos de frutas e verduras é um projeto de intervenção, realizando uma educação ambiental para a comunidade de baixa renda no município de Feira de Santana, Bahia. Foi desenvolvido a partir da conclusão de um dos módulos do curso técnico em alimentação escolar de um programa chamado Profuncionário. Foram realizados estandes com palestras, produção e degustação de receitas práticas e simples, evitando assim o desperdício, o lixo e também melhorando a economia doméstica. Alguns dos nossos resultados. Após uma amostra que fizemos em uma escola, a diretora passou a adotar algumas receitas no cardápio da merenda escolar. E também, em um outro momento, aberto à comunidade, tivemos a cobertura e a divulgação da imprensa local, bem como o apoio da comunidade. Pretendemos dar continuidade através da publicação de um livro, este já iniciado, com todas as receitas que construímos, relacionando com tópicos da educação ambiental. E, por fim, concluímos que, através de práticas educativas, é possível, sim, a redução do volume de lixo orgânico produzido. Podemos contribuir para o bem-estar da comunidade de uma forma econômica e sustentável. Estas são as referências que utilizamos no nosso trabalho. Quero finalizar agradecendo a todas as alunas do curso Técnico em Alimentação do Profuncionário. Obrigada a todos! Nós sabemos que a Constituição foi através da Constituição Federal que o direito ambiental ganhou maior importância e relevância no Brasil. Com isso, mesmo antes dessa época, o Brasil tentava catalogar os seus imóveis rurais. Essa catalogação nunca foi realizada de modo eficiente, mas nós sabemos que ela é essencial para um desenvolvimento sustentável, tanto para preservar o homem, quanto para preservar o meio ambiente. Assim, o CAR surgiu visando, além dessa regularização fundiária, também a proteção do meio ambiente, evitando o desmatamento. Bom, o objetivo desse trabalho é mostrar a importância do CAR na solução de alguns problemas ambientais, bem como na fiscalização e manutenção das áreas verdes, além de buscar a responsabilização dos infratores ambientais por meio desse cadastro ambiental rural. O projeto, esse resumo, teve como metodologia pesquisas bibliográficas embasadas em livros e sites governamentais, bem como artigos, monografias e resumos expandidos buscados através da internet, todos bem atuais. O método foi o teórico jurídico com raciocínio dedutivo e nosso os resultados obtidos foram, em primeiro, que a inscrição do CAR tem acontecido de forma gradual e positiva, resultando em uma parcela muito grande de proprietários e possuidores de imóveis rurais que estão realizando esse cadastro.
o que facilita para a proteção do nosso meio ambiente. Um segundo resultado positivo que já foi obtido é uma comparação entre os imóveis rurais que possuem o cadastro rural e os imóveis rurais que não possuem cadastro rurais. Uma taxa de desmatamento foi feita e os imóveis rurais que possuem o cadastro ambiental, eles possuem menor taxa de desmatamento do que aqueles imóveis que não possuem o cadastro ambiental rural. Outro ponto positivo a sinalizar foi que em uma dada região, um outro resultado foi que através do apoio ao cadastro ambiental rural, por meio do Estado, do município e da União, se evitou o desmatamento de uma região por mais de 8.000 quilômetros de biomas do Cerrado e da Amazônia. Então, o que nós podemos perceber é que quando há efetivamente uma organização através de todos os entes, o cadastro ambiental é muito eficaz na preservação do meio ambiente. Outro resultado positivo foi no desenvolvimento, na realização de termos de ajustamento de conduta do Ministério Público e algumas pessoas. Um exemplo é o termo de ajustamento pecuário que foi realizado entre os frigoríficos do Amazonas e o Ministério Público do Amazonas, em que ficou estipulado que esses frigoríficos realizariam a compra de carne apenas dos proprietários de imóveis rurais que possuíssem inscrição no cadastro ambiental rural. Com isso, nós podemos perceber a importância do CAR, tanto para fiscalização, quanto para regularização de licenciamento ambiental, quanto para as compras e vendas de produtos, isso gerando uma maior sustentabilidade, gerando um panorama melhor para o país entre o desenvolvimento e a economia e a proteção do meio ambiente. Mas, como resultado negativo, nós podemos observar que o cadastro ambiental rural ele é um instrumento, é uma inscrição autodeclaratória que o proprietário ou possuidor desse imóvel rural declara a situação em que seu imóvel está e, posteriormente, deveria haver a fiscalização e a análise por meio dos estados. Acontece que são poucos os cadastros ambientais rurais que há essa análise, o que gera instabilidade e riscos no gerenciamento dessas terras. Com isso, nós podemos concluir que o cadastro ambiental rural, o CAR, ele é um instrumento suficiente e super eficaz para proteger o meio ambiente de forma preventiva, desde que seja analisado e desenvolvido de forma eficaz e segura, bem como ele é super útil de forma repressiva para responsabilizar infratores ambientais, caso necessário, uma vez que facilita a identificação do proprietário daquela terra. Com isso, eu espero ter contribuído para a análise do instrumento que é de vital importância, que é o CAR, e muito obrigada e até uma próxima, e parabéns ao Congresso e até mais. O banner 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, importância do cadastro ambiental rural como instrumento de proteção do meio ambiente. Como eu havia falado, a introdução, o objetivo, metodologia utilizada, bem como os resultados
conquistados no estudo do resumo e a conclusão que o cadastro ambiental rural, como um sistema de dados cadastrais de imóveis rurais, se mostrou de elevada importância, pois tem função preventiva, possibilitando a efetiva proteção ambiental, e repressiva, oportunizando provas para responsabilização civil de infratores ambientais. Oi, me chamo Ana Laís, sou administradora, pesquisadora e especialista em educação ambiental pela Universidade Federal do Ceará. O título do trabalho que eu irei apresentar é A Utilização do Coprocessamento como Alternativa Sustentável em uma Indústria de Cimento. É um trabalho de autoria da Samira Duarte e de minha coautoria. As empresas, elas são consideradas agentes primários da crise ambiental. Isso porque existe uma ineficiência dos processos produtivos que geram crescentes resíduos tóxicos e perigosos. Essa é uma afirmação de Furtado. Assim, é essencial que as empresas elas possuam políticas ambientais atuantes, além de inovações sustentáveis capazes de minimizar os impactos ambientais negativos provocados pelas atividades econômicas. A empresa Votorantim Cimentos, Unidade Sobral Ceará, ela precisa de uma responsabilidade ambiental, isso porque o processo produtivo do cimento pode gerar problemas ambientais e também sanitários, principalmente para as populações vizinhas da fábrica. O presente estudo ele tem como objetivo geral apresentar de que forma a utilização de tecnologias ambientais nas empresas auxiliam na redução dos impactos ambientais negativos, tendo como referência o caso da empresa Votorantim Cimentos, Unidade Sobral, Ceará. Para ser possível alcançar o objetivo geral, foi utilizado alguns recursos metodológicos. A pesquisa teve um caráter exploratório, com o intuito de conhecer melhor o objeto de estudo da pesquisa, a empresa Votorantim Cimentos, Unidade Sobral, Ceará. A abordagem utilizada foi a quali-quantitativa, onde foi dividida em duas etapas. A primeira etapa teve uma abordagem qualitativa, onde foram feitas visitas na empresa para a realização de entrevistas com gerentes, a fim de coletar quais as políticas sustentáveis utilizadas. Já a segunda etapa da pesquisa teve uma abordagem quantitativa, com o intuito de recolher dados sobre os processos de fabricação do cimento e a utilização de processos sustentáveis. Com isso, obteve-se alguns resultados. De acordo com as informações verbais de uma gerente, a empresa dispõe de estratégias e regras baseadas nas políticas ambientais globais, que são direcionadas para os colaboradores, baseando-se em alguns pilares de sustentabilidade. Com a pesquisa de campo, foi possível perceber que o principal recurso de tecnologia ambiental utilizada na empresa é o coprocessamento, que é uma tecnologia produtiva que ela é capaz de eliminar de forma econômica, eficiente e ambientalmente correta os resíduos industriais, substituindo a matéria-prima não renovável e combustível fóssil, que é um grande causador de gases, que contribui para o efeito estufa, por resíduos industriais, biomassas e pneus inutilizáveis. Segundo as informações do gerente de produção, a empresa eliminou, nos anos de 2015 a 2017, 33,3 mil toneladas de resíduos e 4,7 mil toneladas de pneus, conforme representado pelo gráfico 1, onde economiza
1 tonelada do coque de petróleo e para cada 0,8 toneladas de pneu, economiza 1 tonelada do coque de petróleo, totalizando assim uma economia de 28 mil toneladas de coque de petróleo. Segundo o relato do gerente entrevistado, o principal combustível utilizado na fabricação do cimento é o coque verde de petróleo, que é um produto natural, mas que não se renova, conforme é representado no gráfico 2. O gráfico 2 mostra uma economia do coque verde de petróleo, que é um combustível. De acordo com o gráfico 2, é possível observar que o coprocessamento ele se mostra como uma eficaz forma de obter um processo produtivo de cimento, de modo a garantir a mesma qualidade no produto final e de uma forma sustentável. Além disso, o coprocessamento ele gera um lucro adicional para a empresa, porque ela economiza na compra de matéria-prima e ainda é capaz de prestar serviços a outras empresas que também geram resíduos. Por fim, é possível destacar algumas considerações. A primeira é que, mesmo sendo desafiador o processo produtivo de cimento para a preservação ambiental, existem alternativas sustentáveis que elas são capazes de promover o desenvolvimento sustentável. A segunda é que, por meio das tecnologias ambientais, como o coprocessamento, a empresa analisada ela não gera passivos ambientais, ela também tem a possibilidade de destruir resíduos com a recuperação de energia e material, além de preservar os recursos naturais e também reduzir as emissões dos gases que provocam o efeito estufa. A pesquisa trouxe a perspectiva de atuar como incentivo para novos estudos relacionados ao uso de tecnologias ambientais nas empresas e considera-se que é importante acompanhar periodicamente as alternativas sustentáveis, visto que, mediante as crises financeiras, é bem comum que as empresas elas negligenciem a responsabilidade ambiental como forma de reduzir gastos. E elas esquecem que as tragédias ambientais podem acarretar em prejuízos superiores. Foram utilizadas algumas referências, conforme exposto no banner, e muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Gabriela Monteiro Lima e eu sou aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia. O título do meu trabalho é A Utilização da Valoração Ambiental como Ferramenta de Auxílio na Execução de Perícias Criminais Ambientais em Araguari, Minas Gerais. Este trabalho está sendo apresentado no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. A partir da década de 1980, a legislação brasileira avançou no sentido da proteção ambiental, com a criação de leis com o objetivo de salvaguardar o meio ambiente. Com a implantação dessas leis, surgiram diversas ferramentas que auxiliam na efetivação e na fiscalização das mesmas. Dentre tais ferramentas, destaca-se a perícia criminal ambiental. De acordo com os artigos 19 e 20 da Lei de Crimes Ambientais, a perícia criminal ambiental se tornou um instrumento fundamental na concretização de provas nos crimes contra o meio ambiente. Durante a perícia criminal ambiental, para a elaboração de laudos técnicos, diversas metodologias podem ser aplicadas e uma que vem se destacando é a valoração ambiental, que se tornou um instrumento eficaz no auxílio da elaboração de laudos periciais, pois indica à sociedade e à autoridade judicial o impacto, em valores monetários, causados pela degradação ambiental. Este trabalho teve como objetivo aplicar a valoração ambiental utilizando os métodos dos custos de reposição e capitalização da renda, como foi proposto por Klotz em 2016.
Utilizou-se a metodologia elaborada por Klotz, que adotou como parâmetro básico para o cálculo do valor de uso direto dos recursos florestais o método dos custos de reposição. Para o cálculo do valor de uso indireto será utilizado o método da capitalização de renda, considerando o valor anual dos serviços ambientais fornecidos pelas florestas. A metodologia deste trabalho compreendeu as seguintes etapas. A primeira foi estabelecer qual a taxa social de retorno do capital que será empregado. As taxas reais de juros do final dos anos 2020 e 2021 foram calculadas descontando a expectativa de inflação para cada ano da expectativa da taxa Selic para o final dos mesmos, utilizando a equação 1. Com base no relatório Focus de 11 de outubro de 2019, a expectativa da taxa real de juros para 2019 era de 3,33% ao ano e para 2020 era de 3,78% ao ano, resultando em uma taxa real anual de juros média de 3,55%. A segunda etapa era calcular os custos de restauração florestal para o bioma afetado. O valor do dano ao ecossistema florestal, VDF, formado pelo valor econômico dos recursos ambientais, foi obtido pela equação 2. A primeira parte da equação refere-se ao valor de uso direto e a segunda parte da equação refere-se ao valor de uso indireto, que pode ser estabelecido pela capitalização dos custos de restauração. Na segunda parcela da equação, que define o valor de uso indireto da floresta degradada, leva em consideração o valor dos serviços ambientais gerados pelos sistemas florestais. Segundo Costanza e colaboradores, os valores dos serviços ecossistêmicos realizados pelos ecossistemas florestais para o ano de 2011 foram $4.166 hectare por ano para as savanas, que possuem similaridades com o cerrado brasileiro, $3.137 hectare por ano para as florestas temperadas e boreais e $5.382 hectares por ano para as florestas tropicais, em que o bioma da Mata Atlântica se enquadra. Neste trabalho serão empregados os valores de Constanza e colaboradores definidos para o ano de 2011. Para a autenticação da metodologia, foi feito um estudo de caso, como relatado a seguir. A localidade em que ocorreu a degradação possuía as seguintes características: 2,6 hectares de desmatamento feito em corte raso em região do bioma da Mata Atlântica, no município de Araguari, sendo que o tamanho da área foi medido e conferido pelos responsáveis técnicos. Posteriormente à realização da perícia no local, o perito criminal chegou à conclusão de que o sistema florestal se encontrava em estágio avançado de regeneração e conferiu a ANE o tempo de 25 anos. Em relação à taxa social de retorno do capital, utilizou-se a taxa calculada de 3,55% ao ano. A figura 1 exibe a imagem da planilha com o valor calculado do dano ambiental deste estudo de caso. Com a inclusão dos dados na planilha eletrônica, utilizando as fórmulas descritas neste artigo, foi possível calcular o valor de uso direto por hectare e o valor de uso indireto por hectare, e somando esses dois valores, obteve-se o valor do dano ao ecossistema florestal, VDEF, para o bioma da Mata Atlântica, que neste caso foi de R$ 87.838,9 por hectare. Ademais, para conseguir o VDF em relação à área de 2,6 hectares em que ocorreu a degradação ambiental na cidade de Araguari, bastou multiplicar o resultado obtido por 2,6 e assim o VDF resultou em R$ 228.381,14. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o método é prático, visto que adota metodologias difundidas em normas técnicas específicas de valoração de recursos naturais e avaliação de bens, além de ter se mostrado eficiente e rápido. Poderá ajudar diversos órgãos ambientais responsáveis pela elaboração de perícias ambientais criminais. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental e à Universidade Federal de Uberlândia e à organização do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Olá! Meu nome é Dominique Bruno de Castro Moren, sou da Universidade Federal de Juiz de Fora, licenciando em Geografia pelo Instituto de Geociências da mesma.
Apresentarei a vocês o trabalho Estudo sobre o não acesso ao abastecimento público de água em Juiz de Fora, Minas Gerais, no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Vamos à introdução. O processo de expansão urbana de toda a cidade deve ser pensado sempre em consórcio com o sistema de saneamento básico, de maneira a manter atendidas as demandas das populações que ocuparão essas áreas. Só que nem sempre isso acontece, e a abertura de novos loteamentos sem a devida infraestrutura pública para receber essa população, especialmente a infraestrutura sanitária, pode gerar uma série de problemas à população que ali residirá. Foi pensando nisso que nós tivemos a ideia de fazer um projeto de pesquisa que descobrisse onde se encontram as áreas de não acesso ao abastecimento de água em Juiz de Fora. Bem, o objetivo do nosso projeto foi descobrir e espacializar onde se encontram as localidades que não possuem acesso ao abastecimento público de água em Juiz de Fora. Além disso, como um plus, digamos assim, buscamos descobrir também quais os tipos de abastecimento alternativos que as famílias das localidades de não acesso à água se utilizavam, De que maneira essas famílias obtinham a sua preciosa água? Nós estávamos curiosos para saber. Seguinte forma. Em uma primeira etapa, nós fizemos um levantamento de áreas que eram mais propensas a sofrer com a falta de acesso ao abastecimento público de água. Mas quais áreas eram essas? Basicamente, são as áreas de especial interesse social e as áreas de ocupação subnormal. Além disso, recebemos uma informação prévia de que todos os loteamentos que estavam para além da BR-040, que é uma importante rodovia que corta Juiz de Fora, não tinham acesso à rede geral, por fazerem parte da Bacia do Rio do Peixe. É importante frisar que a cidade de Juiz de Fora faz parte da Bacia do Rio Paraibuna, ou seja, tais loteamentos estão situados fora da bacia hidrográfica que drena a parte majoritária das águas da cidade. Bom, feito esse levantamento, foi montada então uma tabela contendo as localidades possíveis. No total foram obtidas 101 possíveis localidades, e com essa tabela em mãos, nós agendamos então uma reunião com uma equipe de funcionários da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora, a CESAMA, para vermos com eles quais locais eram e quais não eram atendidos pela rede geral de abastecimento da companhia. Nessa reunião, descobrimos que 10 das 101 localidades apresentadas não eram abastecidas pela CESAMA. Agora, já sabendo quais eram as localidades, partimos então para a construção dos questionários que seriam utilizados nas visitas de campo, perguntando justamente qual tipo de abastecimento alternativo utilizado. E então, finalmente, partimos para a nossa jornada nos trabalhos de campo. Conversamos com a população e questionários. E então, agora, esclarecida, cabe a nós nos perguntarmos, mas quais foram os resultados que a pesquisa trouxe, afinal de contas? Bom, vamos refletir sobre isso então. Vamos focar aqui, no mapinha, vamos focar nossos olhinhos nesse mapinha, que eu acho que fica mais fácil de visualizar ali o tipo de abastecimento que obtivemos em cada localidade. A parcela não abastecida do bairro Salvaterra, que é essa indicada no número 1 aí no mapa, se abastece de duas formas, ou via poço, nos mais diversos tipos, ou via minas d'água, Ok, partiremos agora para o granjeamento rural Vale da Serra. O número 2 é no mapa. Por lá, os moradores se abastecem via poço e cada residência tem o seu. O poço é unitário lá. Já o pessoal que possui chácara em Vargem Alegre, que é a área número 5 aí na figura,
nos contou que eles e seus vizinhos normalmente se abastecem ou via mina d'água ou via poços, dos mais diversos tipos. Pois bem, agora vamos à ocupação do trevo de Torreões. Essa é representada por um triangulinho pequenininho à esquerda da BR-040, onde está o número 6. Os moradores de lá nos informaram que existe um açude comunitário na ocupação e que a grande maioria dos moradores pega água ali. Uma minoria de moradores lá também se abastece via nascente. Nas chácaras Passos del Rei, essas que estão indicadas no número 4 aí no mapa, o pessoal se abastece também por açude, né, como no caso do Trevo de Torreões, mas aqueles que não têm acesso ao açude nas chácaras Passos del Rei se abastecem via poços. No condomínio ecológico Estrada Real, o 3 aí do mapa, e o condomínio Pomar da Serra, o 8 aí no mapa, tem a mesma solução para o problema da falta de acesso ao abastecimento público, né? Que são os poços artesianos coletivos. Então, as administrações de cada um desses condomínios mandaram abrir poços artesianos concomitantemente à construção dos loteamentos. Por fim, a ocupação do bairro Granjas Triunfo, representada aí como 10 no mapa, e da favelinha da Facite, localizada como número 9, passam pela mesma situação, né, que é uma rua muito próxima à ocupação que é abastecida pela rede geral da Cesama, né? No entanto, as ruas adjacentes a essa não recebem o abastecimento público de água, né? No caso da favelinha da Facite, os moradores disseram que conseguem água por via de poços, né? Esses que não são contemplados por essa rua que passa próxima. E já os moradores das Granjas Triunfo nos contaram que o abastecimento de lá é feito via caminhões-pipa, né, que passam periodicamente por lá. São caminhões-pipa da Cesama mesmo, que passam. Infelizmente, não foi possível realizar trabalho de campo nas fazendinhas de São Pedro, né? Enfim, dado o fim da pesquisa, pode-se concluir que é necessário buscar uma forma de expandir a rede sanitária dos loteamentos que estão na bacia do Rio do Peixe, né, aqueles à esquerda da BR, no Mapinha, pois aquela ali é uma zona em franca expansão urbana, né? Além disso, é necessário pensar também em formas de levar o abastecimento público às zonas periféricas que já estão há anos consolidadas, como a favelinha da Facite, né? Fica aqui o nosso muito obrigado ao Cesama, que muito nos ajudou durante a pesquisa, e a você, que nos acompanhou até aqui. Até mais! Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Robson Pereira Martins, eu sou aluno de mestrado na Universidade Federal de Itajubá. Eu vou apresentar esse trabalho, o qual foi desenvolvido durante a disciplina de Licenciamento e Avaliação de Impactos Ambientais. O título do trabalho é Publicações em Avaliação de Impactos Ambientais, uma revisão métrica do periódico Environmental Impact Assessment Review. Bom, podemos dizer que esse periódico começou a publicar artigos desde 1980 e contribui na consolidação de ciências relacionadas às avaliações ambientais, promovendo trabalhos relevantes que investigam novos métodos de estudo de caso usados em diferentes tipos de avaliações de impacto. Esse periódico internacional também representa um aparato de acesso e compartilhamento das melhores práticas de estudo de caso na área, tendo em vista também a sua visibilidade internacional e notoriedade Qualis Capes, onde é a A1 em Ciências Ambientais. Bom, o objetivo desse trabalho é apresentar um levantamento dos artigos publicados entre 2018 e 2019, no referido periódico, sendo indicados os temas abordados e países com maior participação nas publicações, além de um olhar sobre a atuação no Brasil. Bom, o método presente estudo investigou os artigos publicados na revista Environmental Impact Assessment Review, compreendidos no ano de 2018 e 2019, totalizando em 12 volumes, né, totalizando 154 artigos. Realizou-se uma análise descritiva para encontrar a propriedade científica de cada país envolvido na revista, ou seja, o número de publicações em um único país, publicações em conjunto com vários países e artigos publicados por país. O presente estudo
também investigou a ocorrência de palavras-chave, destacando os temas relacionados ao licenciamento e avaliação de impactos ambientais. Bom, obtivemos resultados através do levantamento dos países, os quais estão localizadas as instituições onde as pesquisas dos artigos foram realizadas, e levou em consideração a origem de todos os autores de cada artigo. Podemos dizer que os países como a Austrália, China, Reino Unido, Estados Unidos e Espanha têm grande destaque, mostrando representações significativas, abrangendo também os continentes europeu, asiático e Oceania. Em contrapartida, o continente africano apresentou somente 8 autores. O Brasil teve total de 10 autores, sendo o segundo com mais publicações nas Américas. E também a gente investigou sobre as palavras-chave, a avaliação de impacto ambiental, onde apareceu 21 vezes, sendo a de maior destaque, né? Em seguida por EIA, que é o estudo de impacto ambiental, e avaliação ambiental estratégica, ou seja, o CIA, né? Aparecendo 19 vezes. Já em relação aos estudos de caso, avaliação de impacto ambiental e o EIA se destacaram, totalizando 12 estudos cada. Bom, em conclusões, melhor dizendo, em considerações finais, a gente analisou que os países desenvolvidos se destacam nas publicações na área ambiental, incluindo pesquisa de impacto ambiental e avaliação de impacto ambiental. No entanto, os países de desenvolvimento como o Brasil vêm ganhando destaque, né? Mas logo observou-se que é necessário ainda mais incentivos às pesquisas brasileiras, tanto no âmbito financeiro, como também nos canais de divulgações, como exemplo, a criação de revistas nacionais específicas nas áreas, tornando mais acessível aos pesquisadores as publicações de seus trabalhos. Bom, diante desta apresentação, eu agradeço pela oportunidade de participar deste conceituado evento. Muito obrigado. De campus de Campo Mourão da UTF-PR, Paraná. Meu trabalho, Amigos da Água, Jogos Educacionais. Nós temos. Estou com vocês nesse 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. No meu trabalho, nós temos aí a introdução, que nós temos que a temática água consiste em ser um dos eixos brasileiros imbuído, no tema transversal denominado educação ambiental, possui caráter multidisciplinar, suas atividades que envolvem discussões, criações de projetos, discute uma visão holística, e nós temos aí também, nesse trabalho, a importância do uso dos jogos, com característica que leva aos discentes um ambiente atrativo educacional, traz a eles um feedback, um treinamento e um desafio com o uso dos jogos. E essa proposta do uso dos jogos, que eu posso apresentar nesse trabalho, consiste como uma metodologia para se trabalhar a temática água na sala de aula. Um dos objetivos desse trabalho é apresentar um relato da oficina didática, realizado na formação dos docentes, da educação do campo, com parceria realizada também com o Núcleo Regional de Campo Mourão, Paraná. Neste trabalho, nós também podemos apresentar a metodologia, na qual nós temos a proposta desse estudo, que ele teve a oportunidade de levar essa formação aos docentes, juntamente com a parceria de alguns órgãos e instituições, como o Centro Universitário Integrado, o Senar, a Emater e o mestrado, o Programa em Rede de Regulamentação dos Recursos Hídricos, o Prof-Água, juntamente com a UTF-PR. Nesse trabalho, no andamento da metodologia desse trabalho, nós podemos ver que, primeiramente, foi realizada uma pesquisa para a preparação dos materiais, e depois escolhido alguns jogos destinados à educação básica. E um dos jogos usado para este trabalho é a água e sustentabilidade,
da Agência, né, Nacional de Águas, a ANA, e também nós tivemos para esse trabalho, na oficina, né, 15 docentes que, de diversas disciplinas foram e participaram dessa atividade, dessa formação. Também, para os resultados que nós tivemos da oficina, né, didática, foi proposto o uso de jogos educativos como metodologia, para os docentes, levado a eles o conhecimento, e o mais importante também para os resultados deste trabalho, desse estudo, foi observar que os jogos, eles podem contribuir, né, para os próprios docentes reverem suas práticas metodológicas em sala de aula. E, para mais, a interatividade da oficina também viabilizou as trocas, né, em relação aos professores, relatando que, como foram vários professores de diversas disciplinas, relataram as experiências, né, cada qual falaram, né, que alguns já fazem uso dos jogos, né, e trouxeram a ideia de que os jogos, ele traz o aluno, desenvolve a ludicidade, contribui no aprendizado dos mesmos, né. Aqui nós temos na figura 2 e 3, apresenta algumas sugestões de jogos, né. Então foi usado os cartões e também o jogo tabuleiro, que nós tivemos aí, água e sustentabilidade. E para mais, nós temos a conclusão do mesmo, que seria digamos assim, a oficina didática, né, observando quais foram as conclusões que obtivemos em relação a este trabalho. Uma das ideias para concluirmos foi a metodologia, né? A metodologia abordada sobre a temática água, né, em relação aos alunos, a ser levada aos alunos de ensino fundamental e médio, ela foi bem recebida pelos docentes. Isso foi muito importante, né, porque trouxe a eles, né, a percepção de usar os jogos como metodologia e trazendo aos alunos, levando aos alunos, né, a ludicidade, o feedback, né, até em relação aos conteúdos que foram já trabalhados em sala de aula, né. Uma das referências que nós usamos para este trabalho foi Deluc, né, que descreve e apresenta a questão da educação ambiental, né, juntamente com a ideia dos recursos hídricos, preservação dos recursos hídricos. E para mais, ao término desse trabalho, nós temos os agradecimentos. Os nossos agradecimentos vai ao Prof. Água, né, a CAPES ANA, e o apoio que até aqui, né, nos deu o suporte, né, digamos, técnico, científico, e até o momento nós estamos gratos a esses órgãos que nos contribuiu para o desenvolvimento do mesmo. Olá, meu nome é Maria Clara Pereira dos Santos, eu sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Juiz de Fora e estou aqui no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente para apresentar o projeto Reúne Ambiental, uma plataforma dinâmica sobre barragens no Brasil. No dia 5 de novembro de 2015, o dique de Fundão, localizado no município de Mariana, Minas Gerais, que pertencia a Samarco, controlada pela Companhia Vale do Rio Doce, rompeu-se, causando um desastre socioambiental sem precedentes na história do Brasil e do mundo. Os efeitos dessa tragédia ainda podem ser observados por toda a extensão do Rio Doce. Foram 663 quilômetros até a sua foz e no Mar do Espírito Santo, deixando como legado um rastro de destruição, contaminação e mortes, prejudicando milhares de pessoas. Ao longo da história da mineração do Brasil e do mundo, inúmeros acidentes ocorreram, porém, muitos não foram abordados e levados com a seriedade que deveriam, perdendo a importância através do tempo. Contudo, a tragédia ocorrida pela ruptura da barragem de Fundão rapidamente impressionou o mundo, devido às consequências socioambientais de grandes dimensões. De acordo com o governo de Minas Gerais, o rompimento da barragem deu vazão a mais de 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos do processo de beneficiamento do minério de ferro, causando 19 mortes, além de impactar diretamente 3 rios, o Rio Galacho do Norte, o Rio do Carmo e o Rio Doce, além das áreas marginais, inclusive as matas ciliares.
3 anos depois do rompimento da barragem de Rejeitos em Mariana, o Brasil presenciou mais uma tragédia envolvendo barragens, dessa vez em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019, gerando uma grande avalanche de rejeitos de minério de ferro. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão desabou e a lama atingiu a área administrativa da Vale, bem como a comunidade próxima ao local, deixando um grande rastro de destruição e dezenas de mortes. Perante os acontecimentos antes relatados, vislumbrou-se a necessidade de se trazer a público um fácil acesso e compreensão de problemas ambientais que já aconteceram, acontecem e podem acontecer referente às barragens no Brasil. Sendo assim, criou-se o Reúne Ambiental, com o intuito de entregar para a sociedade uma gama de informações de forma didática, dinâmica e interdisciplinar no que se refere a barragens no Brasil e no mundo. Informações estas que antes ficariam restritas aos meios acadêmicos. Para a implementação do projeto, foram realizados levantamentos bibliográficos de instituições que já haviam feito estudos e disponibilizado relatório acerca das regiões afetadas pelas tragédias. Após o levantamento dos dados secundários, realizou-se o geoprocessamento de alguns dados e relatórios, utilizando-se o programa ArcGIS 10.1. Ademais, tendo em vista a relevância e o crescimento do projeto, ungiu-se a necessidade da criação de um site chancelado pela UFJF, para a reunião de informações que pudessem ser compartilhadas, de forma simples e objetiva e de fácil entendimento, com o público externo aos meios acadêmicos. É importante destacar algumas importâncias do Reúne, são elas: colabora e aprimora nos conhecimentos no que diz respeito a barragens, serve para a produção de informações relevantes com fundamentação científica, congrega todos os estudos feitos no Rio Doce e no Rio Paraupeba, auxilia na compreensão do cenário atual envolvendo barragens e, por fim, estimula e facilita a integração de informações e conteúdos no que se referem a barragens, de forma a contribuir nas ações e práticas sociais e acadêmicas, visto a importância desse tema de caráter socioambiental. Além disso, o Reúne Ambiental visa promover a integração, visto que tem caráter multidisciplinar, tendo como um dos objetivos principais a união de ideias e pesquisas. Logo, o projeto Reúne Ambiental nasce no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, mas incentiva e vem conseguindo apoio de outros departamentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, como os departamentos de Geografia, Engenharias, Biologia, Comunicação e Jornalismo e Estatística. No rol de uma variedade de ações desenvolvidas, do conteúdo produzido e que se encontram no site Reúne, revela-se que o projeto de pesquisa vem promovendo apresentações, palestras e a participação em congressos e eventos, além da elaboração e lançamento futuro de e-books, visando promover e difundir os conhecimentos adquiridos ao longo da evolução das pesquisas e dos estudos, contribuindo no enriquecimento acadêmico e na transferência de conhecimentos gerados na universidade e no seu repasse de forma compreensível à sociedade. Identifica-se que na plataforma Reúne Ambiental trabalha-se com 3 principais pilares, são eles: banco de dados, geoprocessamento e desenvolvimento de estudos. A plataforma é dinâmica e requer atualização continuada. Atualmente, é possível encontrar no site um banco de dados com os estudos e trabalhos realizados referentes às regiões atingidas pelas tragédias de Mariana e Brumadinho, ressaltando mais uma vez que o compilado de informações é atualizado periodicamente. Na tabela 1, apresentam-se as instituições das quais seus estudos já estão compilados no banco de informações, no que diz respeito à bacia do Rio Doce. Reafirmando o que foi dito na metodologia, a partir de dados secundários, alguns mapas geoprocessados foram desenvolvidos com a finalidade de facilitar a compreensão das informações que antes se encontravam em tabelas ou descrições. Na figura 1, apresenta-se um dos produtos originados do projeto Reúne, onde no mapa identificam-se os locais monitorados pela Renova, uma das instituições selecionadas na triagem comentada na metodologia, sobretudo porque a identidade contempla o critério estabelecido de continuidade de monitoramento e o de abranger o universo plural de informações de interesse do projeto Hora em Pauta. Pode-se ter acesso ao site através do link www.ufjf.br/Reúne-Ambiental. A figura 2 encontra-se a interface da página inicial do site Reúne Ambiental.
Portanto, acredita-se que a plataforma Reúne caracteriza-se como um instrumento fundamentalmente importante na difusão do conhecimento e na transferência de informação e tecnologia, difundindo informações relevantes com fundamentação científica, permitindo a interação entre profissionais dentro e fora dos nichos da UFJF, contribuindo na ampliação de conhecimentos aplicados em atividades envolvendo barragem e seus impactos sobre o meio ambiente. A plataforma se configura ainda em um instrumento agregador de valor à formação de opinião à comunidade do entorno, sobre a conscientização à exposição dos riscos intrínsecos à presença desses tipos de empreendimentos, contribuindo ainda à prática do exercício da cidadania com argumentos fundamentados. Para finalizar minha apresentação, gostaria de agradecer aos professores Luiz Evaristo Dias de Paiva e Otávio Eurico de Aquino Branco, do Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF, e aos alunos Igor Figueiredo Ribeiro e Igor Vaz de Souza, além, é claro, da Universidade Federal de Juiz de Fora e ao Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo a apresentação e desejar um excelente congresso. Olá, meu nome é Daniela de Souza Silva, sou professora de Biologia na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, em Aparecida de Minas, distrito de Frutal, Minas Gerais. Vou apresentar o meu trabalho intitulado Educação Científica e Ambiental por meio de projeto de bioestimulante natural em feira de ciência. Esse trabalho foi desenvolvido com o apoio das professoras doutoras Osânia Ferreira e Thaís Correia, da Universidade de Minas Gerais. Nós decidimos trabalhar com esse tema por Aparecida de Minas ser um grande polo produtor de abacaxi. E aí foi uma forma que a gente encontrou, porque sabemos que existe um grande uso, muitas das vezes, né, desordenado, de produtos agrícolas que podem prejudicar o nosso solo, a nossa água. Então, e nos últimos anos tem se intensificado a busca por práticas de cultivo que amenizem os impactos ambientais advindos do uso de insumos agrícolas. Dentre as alternativas, os bioestimulantes têm se mostrado um aliado do produtor, trazendo benefícios no processo de crescimento e desenvolvimento vegetal. A temática também se apresenta como uma proposta dialógica entre educação científica e educação ambiental no ensino básico, empregando-se como metodologia a elaboração e desenvolvimento de um projeto científico. O nosso objetivo foi desenvolver um extrato da tiririca como bioestimulante natural aplicado a mudas de abacaxi, com alunos do ensino fundamental, além de promover atividades capazes de explorar a capacidade criativa e investigativa dos estudantes. Esse trabalho foi desenvolvido apenas com mulheres. Então, nós fomos ao campo, sentamos no solo e fomos cavar para poder conseguir a tiririca. Então, foi um trabalho árduo, mas de muito aprendizado. O trabalho foi realizado no ano de 2019, com estudantes do 9º ano do ensino fundamental da Escola Tancredo Neves, em parceria com a UENG, ambos do município de Frutal, desenvolvido em 3 etapas: elaboração do projeto, desenvolvimento das atividades experimentais e, por fim, a apresentação do trabalho na Feira de Ciência. Tivemos ótimos resultados. Foi observado que a problematização favoreceu o engajamento dos estudantes no experimento proposto, estimulando a discussão, a proposição, a representação e a resolução de uma situação-problema, colocando-os como agentes de transformação. Os resultados das atividades experimentais indicaram resultado positivo, observando um ganho de massa fresca total das mudas de abacaxi durante o período avaliado. Na figura 1, nós temos um gráfico onde mostra, que trabalhamos com 3 dosagens, de 100 gramas, 150 e 240.
A mais bem sucedida foi a 150 gramas de tiririca. O projeto foi classificado entre os 5 melhores trabalhos mais bem avaliados na Feira de Ciências e observou-se um envolvimento afetivo com o estudo por parte de toda a equipe, evidenciando que as metodologias pedagógicas ativas são potenciais de ferramentas na educação científica. A utilização do extrato hidroalcoólico de tiririca demonstrou a viabilidade técnica de aplicação para o produto em mudas de abacaxi. O despertar dos estudantes pelo conhecimento científico aplicado foi uma experiência transformadora para os mesmos, aguçando nestes alunos o gosto pela pesquisa. Eu quero agradecer muito ao Congresso pela participação. Com certeza vai abrilhantar mais ainda o nosso trabalho. Foi um trabalho árduo, mas muito gratificante. Então, muito obrigada ao Congresso Nacional do Meio Ambiente. Olá, o meu nome é Lília, eu sou professora de Ciências Biológicas da Rede Estadual de Minas Gerais. Participei da Feira de Ciência em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Polo de Frutal. O meu trabalho tem como título a educação ambiental por meio de projetos de biocosméticos em uma feira de ciências. O tema biocosmético, desenvolvimento de produtos sustentáveis, se apresenta como uma proposta interessante para a abordagem de educação ambiental via enfoque, ciências, tecnologia, sociedade, ambiente, aliado a novas práticas educativas como as metodologias ativas de aprendizagem. Trata-se de uma abordagem que envolve aspectos políticos, ambientais, científicos, tecnológicos que contribuem para um processo de aprendizagem colaborativa e transformações sociais. Neste contexto, o trabalho teve como objetivo descrever o desenvolvimento de um projeto temático, empregando recursos vegetais renováveis encontrados no Cerrado do Triângulo Mineiro, para a elaboração de biocosméticos. A metodologia consistiu das seguintes etapas. A primeira etapa foi a aula dialogada, expositiva e apresentação do desafio da preparação de cosméticos verdes. A segunda etapa, delineamento e elaboração do projeto. Terceira etapa, trabalho de campo para a coleta dos frutos do babaçu, retirada das amêndoas e obtenção do óleo. Quarta etapa, preparação de formulações biocosméticos. E quinta etapa, apresentação do projeto na Feira de Ciências UENG. A equipe apresentou o projeto na primeira Feira de Ciências da UENG Frutal, Inovação e Meio Ambiente. Figura 1, na qual foi classificada entre os 10 melhores trabalhos mais bem avaliados no evento, por parte de professores e alunos. Observou-se um envolvimento afetivo com o estudo, a pesquisa, a preparação da apresentação ao público visitante, colaborando com a valorização do ensino científico, fomentando a importância da inserção de práticas educativas comprometidas com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia nas escolas de ensino fundamental. O ambiente de aprendizagens promoveu a interação entre todos os seus integrantes, elementos,
propiciando o desenvolvimento da autonomia do aluno e a articulação interdisciplinar de áreas do saber, estimulando questionamento, discussão, a proposição, a representação, a resolução de uma situação-problema. A experiência da inter-relação entre a aprendizagem baseada em projetos e a educação ambiental sob a perspectiva de ciências, tecnologia, sociedade, ambiente no ensino de ciência foi enriquecedora. Muito obrigada.